A Rede Vida oferece um encontro de esclarecimento e formação. O canal da família motiva depoimentos para informar e esclarecer, zelar pela vida e pela casa comum. Uma missão que caracteriza o empenho da Rede Vida para fomento da educação, da saúde, da inovação e da cidadania. Vida Bela aberta ao conhecimento, ao serviço e à comunicação humana. A psicóloga Gisele Vieira orienta sobre a importância do cuidado com a vida. A especialista em terapia cognitiva comportamental alerta sobre os suicídios, atos que precisam ser discutidos para serem evitados. É possível prevenir o suicídio? Acredito que a melhor estratégia, de prevenção é falar sobre o assunto. Informação, dar informação, quem está sentindo falar sobre o que está sentindo, e aquele que escuta ter informações suficientes para poder acolher o sofrimento. Então, o diálogo é a melhor estratégia de prevenção ainda sobre o suicídio. Como ajudar as pessoas com intenção de praticar o suicídio? A estratégia que a gente utiliza, de ajuda é o acolhimento, o escutar de forma empática, ficar calmo diante dessa manifestação, ser afetuoso, oferecer apoio, tentar entender a intensidade desse sofrimento sem julgar o sofrimento do outro e oferecer ajuda, ser presença, estar presente, para poder, porque essa pessoa tem uma visão distorcida mesmo, dessa realidade e do que ele está sentindo. Então, pode ser que ele não esteja enxergando outras possibilidades ou alternativas. E naquele momento, a pessoa que está ali para acolher precisa estar calmo para conseguir orientá-lo diante do sofrimento. Então, a melhor forma para ajudar é escutar com calma e poder aproximar esse indivíduo em sofrimento de profissionais que possam contribuir de uma certa forma. Mas ser acolhedor é a melhor estratégia nesse caso. Você acolher o sofrimento do outro sem julgamento. Qual deve ser a conduta de quem está se sentindo mal e até com pensamentos suicidas? Primeiros recursos e a primeira estratégia que o indivíduo poderia adotar seria buscar por apoio da rede, então que seja dos familiares, dos amigos, das pessoas mais próximas. A partir daí, buscar realmente por unidades de saúde, como os CAPs, onde existem os profissionais que podem acolher esse tipo de sofrimento, as unidades de saúde da família, os consultórios de psicologia, onde tem ali os psicólogos que podem ajudar no manejo dessa crise, os psiquiatras. E existe, então, o Centro de Valorização da Vida, que é a CVV, que é um grupo do qual faz um trabalho incrível diante dessa demanda, que pode ser acionado aí de algumas formas. Eles fazem um trabalho 24 horas por dia, é sigiloso, são por profissionais treinados e qualificados para esse tipo de demanda. Pode ser por telefone, então, esse tipo de busca, São buscas espontâneas, não precisa ter um encaminhamento para isso. Então, você pode ligar no 188 ou você pode acessar o site deles, que é cvv.org.br. Lá você fala com eles ou por e-mail, ou pelo chat, Eles fazem uma orientação bem legal, o site é bem tranquilo para reconhecer o que fazer. E ali também é um dos grupos dos quais o indivíduo pode buscar por esse tipo de apoio. Mas acredito que a melhor estratégia é realmente buscar por pessoas naquele momento que te acolha e te ajude a encontrar estratégias mais funcionais diante do sofrimento. As pessoas que pensam em suicídio sinalizam esta situação? As pessoas que falam de suicídio realmente se suicida, as pessoas que pensam, elas podem fazer, elas avisam sim, existe aí os sinais
que as pessoas normalmente com esse tipo de sentimento ou até de planejamento, elas acabam deixando aí, né, em momentos, algumas frases do tipo: seria melhor se eu não estivesse vivo, a sua vida seria melhor se eu morresse, eu não queria ter acordado hoje, a minha vida não tem sentido. Então, existem os sinais, sim. Acredito que as pessoas só precisam estar prontas ou na verdade mais atenta a esses tipos de sinais. Então, é mito. Normalmente, essas pessoas avisam de alguma forma. Às vezes, nós não estamos preparados para identificar os sinais desses comportamentos. O que causa o suicídio? Das pessoas que sofrem, né? Que pensam, idealizam, até planejam ou executam, né? O suicídio, elas certamente passaram por uma situação de intenso sofrimento, né? Estão passando ou passaram. A gente pode pensar como uma causa aí os transtornos mentais, como depressão, como transtorno bipolar, mas também existem outras situações que podem ser gatilhos para esse tipo de situação, como, por exemplo, a morte de um ente querido, como algum trauma emocional, como a perda do emprego, como uma situação de negligência durante a vida, como o término de um relacionamento. Então, a ideia do suicídio, a ideação ou o planejamento ou até a execução, ele parte do princípio de um sofrimento muito intenso. Então, não dá para a gente dizer que é só uma causa, mas aquilo que causa sofrimento no indivíduo pode ser, então, gatilho para esse tipo de comportamento. A pandemia agravou os casos de suicídio? Nós estamos falando que a pandemia, né, foi necessário aí durante ela, na verdade, o isolamento social. E esse momento provocou nas pessoas um medo de ficar doente, um medo de morrer, angústia, solidão, porque a gente teve que se afastar dos grupos, né? Insônia, muitas das pessoas passaram a ter porque desregulou a rotina ou mudou a rotina. Ansiedade, então são alguns fatores que contribuem sim para o desajuste da saúde mental. Se a gente considerar todos esses fatores, a gente pode falar sim que a pandemia, o isolamento social, pode ser gatilho para esse tipo de pensamento ou até de ação para, né? Vem até sido cogitado, falado bastante pelos psiquiatras que a saúde mental ou o prejuízo na saúde mental é a quarta onda da pandemia, né? Pensando que a primeira foi a doença em si, a segunda aí foi essa situação da crise na saúde, depois a crise financeira como terceira, a quarta seria o prejuízo na saúde mental das pessoas, as que estavam envolvidas diretamente e o restante da sociedade. Então, sim, a gente precisa pensar que essa situação é algo que precisa ser assistido com bastante responsabilidade pelos profissionais, porque causou e está causando um grande impacto emocional e psíquico na vida das pessoas. E o suicídio, sendo considerado um comportamento advindo de um sofrimento e de um desajuste, pode ser também uma consequência de toda essa vivência traumática que nós tivemos nos últimos tempos, né? De março para cá. Qual a importância de ter o mês dedicado à prevenção do suicídio como o Setembro Amarelo? Surgiu em 94 nos Estados Unidos, onde aconteceu uma situação de um jovem que se suicidou. Ele tinha um Mustang amarelo e no velório dele a família resolveu então oferecer um cartãozinho para apoiar quem estivesse passando pelo mesmo sofrimento, e nesse cartãozinho também tinha o lacinho amarelo. E em 2015, aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria, mais a Organização Mundial da Saúde e a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, resolveu trazer esse movimento para realmente desmistificar de alguma forma
o suicídio, porque é tratado como um tabu mesmo, né? Na sociedade é algo que não pode ser falado, porque parece falou, vai acontecer. Quando, na verdade, a ideia é oferecer informação para deixar esse assunto aí mais próximo das pessoas e possibilitar a ajuda, né, a quem realmente esteja passando por uma situação difícil. Então, surgiu nos Estados Unidos e no Brasil em 2015, quando essas, né, instituições se uniram para disseminar esse tipo de informação e conhecimento para a sociedade no geral. A Vida Bela apresenta uma oportunidade de aprender, de entender, de partilhar. A tarefa do Canal da Família é de ser fonte de esclarecimento, fortalecimento da cidadania, do conhecimento e da construção da paz. Foca as pessoas, o meio ambiente, a vida. Um trabalho para a história, para a comunidade, na agenda da fraternidade. Vida Bela na Rede Vida, o canal da família.